Paz do Senhor, irmãos, irmãs, tanto aqui presente como também os irmãos que estão cultuando, pelo Facebook. A paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abram suas Bíblias. Somente um versículo bíblico em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Peço que o Senhor seja mais uma vez generoso conosco, com a igreja, comigo, e me use na transmissão da tua palavra. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor veja, que o Senhor abençoe a igreja com essa palavra da tua parte, para a honra e para a glória do Senhor. Amém e amém. Mês de maio, mês da família, das mães, do lar, e nós estamos iniciando, como foi dito pela diaconisa Eliane, o mês da família. Nós estamos nessa campanha, cada sábado, domingos, um irmão, uma irmã, com certeza será um instrumento nas mãos de Deus para trazer uma palavra abençoadora sobre a família. E hoje nós vamos refletir sobre o casamento. Então nós iniciamos hoje, em nome de Jesus, 1º de maio, uma jornada pela família. E não poderíamos, portanto, iniciar essa série de mensagens, essa série de reflexões, sem tratar da base, a base da família, que é o casamento. O contexto atual exige sérias reflexões sobre o casamento, porque o mundo não valoriza o casamento. O mundo e Satanás tenta destruir essa instituição tão nobre e tão espiritual que é o casamento. Mas o mundo, Satanás, não destruirá o casamento, porque o casamento é sim um projeto de Deus. O casamento não é uma ideia do homem, o casamento é uma ideia de Deus. O casamento é coisa de Deus. Então nós vamos refletir rapidamente sobre esse tema tão importante. Nós vamos lembrar, sobre a importância do casamento. O casamento, em primeiro lugar, ele é um relacionamento sagrado. O casamento é sagrado, é santo, é abençoado por Deus. Existem pelo menos duas razões pelas quais podemos afirmar que o casamento é um relacionamento sagrado. O primeiro, por que falamos isso? É porque foi Deus quem instituiu. O Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele instituiu o casamento. Então o casamento não foi uma invenção do ser humano, mas uma criação divina. Deus criou o casamento. Não bastasse o relato ali de Gênesis, no capítulo 2, 18 a 25, que fala sobre a instituição do casamento, Jesus o confirmou em seu ministério, afirmando ali para os fariseus. Diz a palavra do Senhor ali em Marcos 10, 6. Mas desde o princípio Deus fez o homem e mulher para se unirem permanentemente no casamento. E em Hebreus 13:4, o autor aos Hebreus diz: sejam honrados entre todos os matrimônios e a pureza do leito conjugal. Então o casamento é coisa sagrada, o casamento é algo santo, o casamento é de Deus, o casamento é algo abençoado. Em segundo lugar, o casamento é sagrado porque ele reflete o amor de Deus. Reflete o amor de Deus.
E o apóstolo Paulo ilustra isso muito bem, quando ele faz uma comparação do amor de Cristo, do amor de Deus para com a igreja, usando a figura do casamento. Ele diz que Cristo é o noivo, e a igreja é a noiva. E Cristo ama a igreja, então os esposos devem amar as esposas, e vice-versa. Que a esposa deve sim ser uma mulher, uma companheira, né? Submissa ao esposo, que está ali sempre do lado do esposo, apoiando. Mas essa esposa tem que ser amada pelo esposo, assim como Cristo amou a igreja. Olha como não há aqui pressão, como não há aqui diferença, como não há aqui privilégio para algum dos cônjuges. Porque ao mesmo tempo que ele diz para a mulher ser submissa, ele diz para o homem amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então, se a gente ama com o amor de Deus, jamais essa companheira, esse cônjuge vai sofrer discriminação ou ser colocada numa posição de menor, de submissa, no sentido de não ter voz, de não ser igual. Porque o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então é um amor profundo, é um sentimento extraordinário. Em segundo lugar, a segunda característica do casamento é um relacionamento afetivo. Casamento é um relacionamento afetivo. Quem já se casou e agora é viúvo sabe disso. Quem casou e está casado sabe disso. Quem não casou, Deus ajude que você case, se for do plano de Deus. Mas tem também aqueles que no reino de Deus optaram por não se casar. E Deus respeita e abençoa, e diz o texto bíblico que é até um dom, né? Quem escolheu não se casar para estar sempre ali disposto ou disposta a serviço do reino de Deus. É uma opção, né? Pessoal. Mas o casamento é um relacionamento afetivo. No jardim do Éden, ao olhar para Adão, Deus constatou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Por isso que estamos dizendo aqui, afirmando que o casamento é um relacionamento afetivo. O homem, ele se relaciona. O homem, ele tem esse carinho com o cônjuge. O homem com a mulher com o homem. Não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma companheira. Então as escrituras nos dizem que o casamento é o bom propósito de Deus. Um dos propósitos primários ao instruir sobre o casamento é o companheirismo. Casamento é companheirismo. Casamento não é só paixão. Casamento não é só você olhar para o cônjuge, se apaixonar, amar no sentido ali dos sentimentos humanos, no sentido de relações mais íntimas, como diz o texto bíblico, do deitar-se. Não é só isso. Casamento é isso, mas é também companheirismo. O casamento é, portanto, a solução divina para a carência humana, o remédio de Deus para a solidão do homem. O casamento é um relacionamento afetivo que satisfaz o coração humano. O casamento envolve emoção. O casamento envolve sentimento. O casamento, ele envolve amor e companheirismo. Sentir o outro, tocar no outro, abraçar, conversar, dialogar, se relacionar, faz parte de uma vida a dois. Os laços entre o esposo e a esposa
são mais fortes do que qualquer outra relação humana. Casamento é negócio muito sério, porque é um relacionamento muito íntimo. Não existe uma relação nesse campo humano mais íntimo do que o homem e a mulher. O casal, essa relação no casamento. A Bíblia chega a chamar a dizer que torna uma só carne. É unir-se emocional e afetivamente ao outro, em unidade de mente, em unidade de coração, em unidade de propósito. Para o casamento ser bom, para o casamento ser próspero, para o casamento ser feliz, tem que ter diálogo, o cônjuge tem que ceder, tem que ser flexível, tem que ter flexibilidade na relação, porque o casamento, ele envolve tudo isso. Muitos casais, infelizmente, deixam com o passar do tempo de desfrutar dos benefícios emocionais e afetivos do matrimônio. O companheirismo acaba, o romantismo se extingue, o afeto mingua e o caminhar junto desaparecem. Não permita que jamais isso aconteça na vida relacional, no casamento. O respeito, o diálogo, a transparência. Desfrute da satisfação afetiva que o casamento proporciona. Este era o plano original de Deus para um relacionamento matrimonial e contínuo, a ser ainda e hoje e permanecer para todo sempre, porque o casamento, ele dura até um dos cônjuges falecer, morrer, dormir no Senhor. Então, em segundo lugar, é isso que eu quero destacar: o casamento, ele é afetivo. Em primeiro lugar, ele é sagrado, é santo, porque ele é cheio de amor e porque é uma instituição criada por Deus. Em segundo lugar, o casamento é afetivo, é um relacionamento afetivo. E em terceiro lugar, o casamento é um relacionamento indissolúvel. Indissolúvel. Ao contrário dos relacionamentos conjugais descartáveis, que a nossa sociedade tanto prega, que o mundo tanto prega, relacionamentos descartáveis, e do crescimento numérico de pessoas que aderem à opinião de que o matrimônio não deve ser algo permanente ou durável. Ao contrário disso, as Escrituras continuam categoricamente afirmando que o casamento é uma instituição indissolúvel e permanente. Ou seja, o casamento é para sempre. Só a morte separa. Para sempre nesse campo humano. A sociedade não vê assim. Certa feita chamaram alguém para falar sobre casamento e no contexto disseram que ele tinha muita experiência e chamaram lá um cidadão que já tinha casado 8 vezes. Olha a visão do mundo. Quer dizer, tem experiência para casar, para falar sobre casamento porque casou 8 vezes. Esse sentimento é um sentimento do mundo, esse entendimento é o entendimento do mundo, eterno enquanto dure. Mas a Bíblia não é assim. O ensinamento de Deus não é este. A palavra do Senhor, amados irmãos e irmãs e igreja, nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, certa feita, falando para os fariseus, ele mostra o quanto o casamento é importante e é indissolúvel. Ele diz: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Um fariseu pergunta para Jesus.
ô mestre, ô Senhor, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus responde: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Mateus 19, 3:13. Então Jesus está dizendo: não, fariseu, o homem não deve se separar da sua mulher, abandonar a sua mulher, se divorciar por qualquer motivo, por uma razão muito simples: o casamento é indissolúvel, só a morte o separe. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Jesus respondeu para o fariseu. Por que ele fez essa pergunta? Porque o contexto que eles estavam vivendo era um de quê? Parecido com o de hoje. Por qualquer motivo, o homem deveria deixar sua companheira, ou vice-versa. Há até uma tradição que diz que o judeu abandonava a companheira, no contexto da pergunta aqui do fariseu, por qualquer motivo. Se a companheira queimasse a comida do almoço, era um motivo para a separação. E era uma lei injusta, porque favorecia somente o homem. Então tratava a mulher com descaso, tratava a mulher por baixo, tratava a mulher sem valor. O homem podia largar a companheira, abandonar a companheira, pedir o divórcio por qualquer motivo. E Jesus está dizendo para o fariseu: não lestes o que foi dito nas Escrituras, na palavra, em Gênesis, os profetas? Ô fariseu, ninguém separa da mulher por qualquer motivo. Ninguém pede o divórcio porque a mulher queimou a comida. Ninguém pede o divórcio porque a companheira falhou durante o dia, errou, cometeu algum engano. Não! Lá em Malaquias, Deus diz que Ele odeia o divórcio. E aí ele vai complementar que o único, ou a única exceção para que haja o divórcio é o adultério. É o adultério. Então ele deixa isso muito claro. É óbvio que a sociedade hoje, dinâmica, e é óbvio que por outras razões, infelizmente, muitos casamentos, muitas alianças têm sido quebradas. E assim como Deus perdoa todos os pecados, Ele perdoa também esse pecado do divórcio por qualquer motivo. Mas o desejo de Deus é que não seja assim. O desejo de Deus é que o casamento seja eterno, que só a morte o separe. E com relação ao divórcio, só se tiver adultério. Um dos cônjuges adulterou, o outro tem o direito, biblicamente falando, de pedir o divórcio. Foi essa resposta que Jesus Cristo deu para os fariseus. Mas por que isso? Por que o casamento, esse projeto de Deus, esse projeto santo, esse projeto afetivo, esse projeto indissolúvel, por que ele é assim? É interessante o verbo que Jesus usa aqui, quando ele explica para o fariseu que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Serão uma só carne. Pensa por algum momento, homem e mulher casados serão uma só carne. É um negócio muito forte. Então, o verbo unir que aparece nesse texto é a tradução da palavra grega proskolau. Sabe o que é que isso significa? Grudar, colar, aderir.
indica a ideia de uma união permanente e irreversível. Ele está dizendo, uma vez casado, quando o homem casa com a mulher, é uma só carne, adere, cola, gruda. É difícil sair dessa relação sem machucar o outro, porque está colado. Quem já assistiu aquele filme evangélico chamado Prova de Fogo? Quem já assistiu aqui? Quase todo mundo. Tem uma cena ali que é extraordinária. Quem já assistiu o filme sabe que o filme relata a história de um casal que está em crise. E o homem da relação é o Caleb. O Caleb, ele trabalha de bombeiro. Ele está numa crise danada, à beira de uma separação. E tem um amigo do Caleb que é evangélico, e ele fica aconselhando o Caleb, ele fica orientando o Caleb. E tem um dia que o Caleb briga tanto com a companheira que ele vai para o trabalho arrasando, e ele chega para o amigo e diz: olha, não tem mais jeito, eu vou separar da minha companheira. E o colega já assim, por ter orientado ele tanto na Bíblia, nas Escrituras, por ter aconselhado tanto, o colega chamou a Caleb: vem aqui. Eu estou nessa questão aqui do colar, tá? Do aderir, de uma só carne. O amigo do Caleb pega 2 folhas. Quem lembra dessa cena? E ele cola as 2 folhas. Ele cola as 2 folhas. E ele dá para o Caleb. E ele diz: tente descolá-las, sem danificá-las. E o Caleb faz todo jeito ali, com toda habilidade. Quando ele puxa, arranca um pedaço da folha em cima, a outra arranca embaixo, e aí ele faz a aplicação. Assim é o casamento. Você foi unido, você foi colado, você foi grudado. Não tem como sair dessa relação isento de ferimento, sem se machucar. Porque é como 2 folhas coladas. Se tirar, vai danificar uma na parte de cima, a outra na parte de baixo. Porque foi Deus que uniu, foi Deus que colou. O homem não separe. Se inventar de separar, vai danificar, vai trazer dores, vai machucar, vai arrancar pedaço. Porque isso é coisa de Deus. E com as coisas de Deus a gente não deve brincar. Então, segundo Jesus, o matrimônio, ele é inviolável, ele é indissolúvel, e isso fica claro em sua veemente ratificação em Mateus 19:6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, o que Deus uniu, o que Deus colou, o que Deus aderiu, o que Deus grudou, não separe o homem. Se inventar de separar, vai machucar, vai trazer dores, vai trazer consequências terríveis. Esse é o plano original de Deus. Toda a sua ênfase foi sobre a permanência do casamento no propósito de Deus e a inadmissibilidade do divórcio e de um novo casamento. Infelizmente, a cultura secular, o mundo, tem predominado até, e às vezes até na igreja, a gente tem vacilado com relação a esse tema. Quantas separações? Estava vendo no IBGE, né? Eu não consegui pegar o número recente, eu vi ali 2012, 2015, 80 mil divórcios, separação.
70.000 separações. E envolve a igreja, infelizmente. Não é exagero dizer que muitos cristãos já não veem o casamento como um relacionamento para a vida toda. Que a morte nos separe é facilmente esquecido pelos casais em nossos dias. E este é um desafio do propósito de Deus para o relacionamento conjugal. Deus deseja que o seu casamento seja indissolúvel. Amém, casados? Deus deseja que o seu casamento seja indissolúvel. Pense nisso. Só a morte o separe. O que Deus uniu, o homem não pode separar. E se inventar de separar, vai trazer dores. Então você que está casado, continue casado. Ah, separei, pois você pecou. Mas tem perdão. Deus perdoa, como Ele perdoa todo pecado. Então já estou no segundo casamento. Você foi perdoado quando você rompeu o primeiro. Se você for o causador da separação, né? E Deus te perdoou e você está no segundo. Pois viva esse segundo casamento com o propósito de nunca mais se separar. Ei, e quando você separou a primeira vez, trouxe dores? Trouxe sofrimento? Ainda tem consequência até hoje? Então o texto bíblico está certo. Não tem como sair de um casamento e não ser ferido, e não sofrer as consequências. Não tem. Essa possibilidade é zero. Mas Deus perdoa. Então, se está casado de novo, é o segundo, é o terceiro, vigie, que só a morte separe. Que só a morte separe. Então, nós aprendemos hoje de uma forma muito rápida que o casamento é um relacionamento sagrado, afetivo e indissolúvel. Numa época como a nossa, de falência de virtude, enfraquecimento da família e explosão de divórcio, essa ideia cristã do casamento, ela deve ser difundida com mais frequência entre o povo de Deus. Ensinar aos nossos filhos que o casamento é coisa séria. Orientar nossas crianças desde pequeninos que casamento é coisa séria. É para toda a vida. Casamento, tinha um pastor que ele brincava assim: casamento não é igual você assumir, porque casamento é uma aliança, é um compromisso, é um pacto. Aí ele fazia essa ilustração: casamento não é assumir uma prestação ali nas Casas Bahias, ele brincava assim, que depois de 20 meses aí você se livrou daquela prestação. Casamento não é assim. Primeiro, você não vai se livrar, porque a sua esposa, o seu esposo é bênção. Segundo lugar, não é um compromisso assumido para 2 anos, 3 anos. Você vai casar para viver para sempre. É sério ou não é? É um pacto para sempre. O sempre aqui no campo humano. Só a morte separa. Só a morte separa. E divórcio só se tiver, por infelicidade, o adultério. Então casamento é coisa séria. O casal precisa enxergar seu casamento como algo bom. Casamento é bom. O diabo faz de tudo para mostrar para quem é casado que não é bom, que não é legal, né? Que ser fiel ao cônjuge não é legal. O diabo faz de tudo. Mas o Senhor diz que o casamento é bom. Que ser fiel à esposa é bom, é algo maravilhoso. O casamento é bom porque o casamento foi criado por Deus. Um ambiente onde nossas necessidades emocionais e afetivas são satisfeitas, cujo propósito feito com o cônjuge ou com o cônjuge é indissolúvel. Eu vou concluir dizendo uma frase que eu gosto muito. Tem gente que fica muito chateado comigo quando eu digo essa frase, mas eu falo mesmo. Quem não respeita a mulher não respeita ninguém. Quem trai a mulher, trai qualquer ser humano na vida. Quem não respeita o cônjuge, não respeita ninguém nesse mundo.
Porque eu acabei de falar, é uma relação muito séria e íntima. Se você não respeita seu cônjuge, desculpa, você não vai respeitar ninguém na sociedade. Você não vai respeitar outro ser humano, você não respeita o cônjuge que te dá afeto, que te dá amor, que te dá carinho, que dorme com você, que está com você. Se você trai ela, você é capaz de trair qualquer pessoa no mundo. Então a gente fecha assim. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe os casais, os casamentos, a família, os nossos filhos, em nome de Jesus.